os pilares da intercessão. Hoje nós vamos falar de intercessão. Os pilares são, primeiro pilar, amor e compaixão. Sem amor, queridos, é impossível interceder. Se você não ama como Deus pede para que a gente ame, e se você não se compadece, assim como Jesus se compadeceu da multidão, você não será um intercessor bem-sucedido. Então, o que é esse amor? Você vai orar por outra pessoa como se você estivesse se colocando no lugar dessa pessoa. Assim como você oraria por um filho seu. Assim como você oraria pelo seu marido, pela sua esposa. Você vai orar pelos seus irmãos, pela sua igreja. Então, às vezes a gente olha assim e fala, eu não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu. Eu não vou entrar nesse lugar porque não sou eu que estou diretamente ligado a isso. Não é assim que Jesus, o nosso maior intercessor, trabalha, né? O Senhor, ele sente o quê? Amor e compaixão para o próximo. Então, um dos principais, o primeiro pilar principal da intercessão é amor e compaixão. É o amor e a compaixão que sustenta a intercessão. Por quê? Porque você vai entrar nesse lugar por amor a alguém. E às vezes essa pessoa nem vai saber. O ministério de oração, de intercessão, é um dos menores ministérios da igreja. Por quê? Porque ninguém quer entrar em favor de outra pessoa. Só quem é movido pelo verdadeiro amor de Jesus e pela compaixão de Cristo. Isso é muito profundo e é algo que você precisa avaliar na sua vida. Como é que você ama o próximo? E aqui eu vou lançar um desafio para você. Quando Jesus pede para a gente amar o próximo, a gente pensa que é o quê? Que é um amor normal. Eu amo fulano. Mas sabe como a gente vê que a gente ama mesmo uma pessoa como a nós mesmos, como a ti mesmo? Se o teu filho, vamos pensar aqui, se o teu filho adoece, você não vai pegar ele imediatamente e não vai levar num médico, e se tiver uma fila, você passa uma noite, 2 noites, 3 noites com ele para a fila? Numa fila de médico? Quem aqui faria diferente? A Keila com os pets dela. Se ele adoece, você não fica direto lá numa fila de médico se precisar, Keila? Minha gatinha já ficou internada e eu fiquei de vigília. Né? Agora eu pergunto. Se o filho do seu vizinho precisar que você fique uma noite toda com ele no hospital, ou que você fique numa fila para ele ser atendido numa clínica médica, você ficaria? Ou você pensaria assim, a mãe dele que fique, não é meu filho? Talvez uma noite a gente até ficaria, né? Na segunda a gente já começaria a reclamar. O amor de Jesus é aquele assim, ele fala para amar como a nós mesmos. Então, a mesma coisa que nós fazemos pelos nossos, nós faríamos pelos outros. Por isso que é um amor sacrificial, porque a gente não tem nada em troca. Ele nem é nosso parente, mas a gente faria. Então, o intercessor, muitas vezes, ele vai entrar em lugares por pessoas que estão distantes dele, que não tem nada a ver com ele. E eu percebo muito isso no ministério. Por exemplo, às vezes tem uma enfermidade na família. A gente passa a noite de joelhos, se preciso for. Mas às vezes pede assim, vamos orar por fulano. A gente vai lá e faz uma oração. Senhor, abençoa que toda enfermidade saia em nome de Jesus. A gente não tem a mesma dedicação. Mas
Mas o Senhor pede um intercessor nato, um intercessor apaixonado, um intercessor direcionado por Jesus. Ele ama e se compadece em favor de outras pessoas. Então você vai olhar para pessoas, você vai ver que essas pessoas precisam ser resgatadas, que elas precisam ser libertas dos cativeiros e das trevas. E quando você olha para a pessoa e vê que ela está num cativeiro, que ela está na treva, o teu coração de intercessor, ele tem que queimar, ele tem que doer. Você tem que se compadecer com essa vida, a ponto do quê? De você entrar em intercessão em favor dessa vida. Esse é o principal pilar. A palavra de Deus fala assim, Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Então, intercessor, amor e compaixão esteja sobre você. O segundo pilar da intercessão é a sabedoria e o discernimento. O intercessor, ele precisa ser guiado todo o tempo pelo Espírito Santo de Deus. Buscando, gente, sabedoria que só vem de Deus. A sabedoria, se você quer sabedoria, a Bíblia fala o quê? Pede a Deus. Discernimento e conselho do Senhor acerca da situação em que está envolvido ou que for chamado a interceder. Então, o intercessor, ele nunca entra num lugar de intercessão sem clamar pela sabedoria e pelo discernimento do Espírito Santo de Deus. Na primeira carta aos Coríntios 2,14, diz o quê? Que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e o discernimento nos guarda do engano e nos protege da cilada do maligno. Amados, a coisa que eu mais peço para Deus, e isso não é tempo de caminhada, não. Isso é a intimidade, a oração e dádiva do Espírito Santo, é o discernimento. Porque o intercessor sem discernimento, ele é capaz de destruir vidas. Né? Principalmente quando Deus fala no nosso coração e a gente precisa entregar algo para alguém. Eu acredito que não foi só eu, mas muitos já passaram por aquelas profetadas, né? Que vem algo da carne, que não é do espírito, acaba entregando para a pessoa e a coisa não acontece, né? A gente, intercessor, não é curandeiro, intercessor não é vidente, intercessor não é futurista. Intercessor é o quê? Alguém que se coloca no lugar do outro, diante de Deus, para pedir, para clamar por outra vida. Existem os dons que são entregues aos intercessores e a todos nós, a todos os cristãos. Mas o papel do intercessor é clamar por outra vida, clamar pela igreja, clamar pela família, clamar pelo trabalho, clamar por uma causa. Então, discernimento do Espírito Santo. E a sabedoria, que caminha lado a lado com o discernimento. E são pilares espirituais que o intercessor precisa estar firmado, gente, diariamente. Tem que ter uma base sólida para que o intercessor tenha uma percepção da realidade espiritual em que está envolvido. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, sabedoria naquilo que Deus mostra e discernimento. O intercessor, geralmente, Deus vai mostrar para ele de diversas maneiras, né? Eu não vou entrar hoje nos dons, mas, por exemplo, muitas vezes eu entro em intercessão por alguém e o Senhor me mostra no sonho algo. E muitas vezes o Senhor está mostrando para que eu ore, para que eu interceda. E não para que eu conte para a
pessoa o meu sonho. Então, é nessa hora que a gente tem que ter muito discernimento, muita sabedoria e sempre seguir a orientação de Deus. Ele vai falar, fale. Ele vai dizer, não fale. Ele vai proporcionar um momento para você entregar. Ele vai proporcionar um momento para você falar o que aconteceu, para você testemunhar, tá? Mas sabedoria e discernimento é o segundo pilar. Dúvidas? Tá ótimo. Não, tá ok. Por mim tá ok. Terceiro pilar. Autoridade e ousadia. A autoridade, queridos, no reino espiritual está ligado ao nível de submissão e obediência que temos a Deus. Como assim? Aqui a gente tem o seguinte, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Salvador, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, de 9 a 12. O Senhor, ele nos capacita como o quê? Com autoridade e ousadia. A autoridade é do nome de Jesus. Nós, quando a gente se submete a Deus, o Senhor fala o quê para os discípulos? Que ele já nos entregou a autoridade para impor mãos e curar enfermos, para expulsar demônios, para proclamar o evangelho. Então, todo cristão que caminha debaixo da potente e poderosa mão de Deus, debaixo do caminho, debaixo da palavra de Deus, ele já é capacitado com a autoridade do nome de Jesus. Em meu nome vocês poderão expulsar demônios. Em meu nome vocês poderão curar enfermos. Tá no Evangelho de Lucas, tá nos 3, mas no de Lucas é bem evidente isso, né? Então, nós, intercessores, nós fomos chamados a quê? Para combater o reino das trevas. Nós já temos a autoridade. Então, quanto maior responsabilidade Deus nos dá, maior deve ser o quê? A nossa dependência de Deus. Quando você acha que você tem a autoridade da Sara, eu não tenho nenhuma. Mas na autoridade do nome de Jesus eu tenho toda. Então eu posso impor mão e expulsar demônio. Eu posso impor mão e curar. Desde que eu creia naquilo que eu estou fazendo. Desde que eu esteja debaixo da mão de Deus. A palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente entende o quê? Que para você resistir o diabo, você tem que fazer o quê? Se sujeitar a Deus. Uma vez que você está sujeita a Deus, a autoridade do nome de Jesus está sobre você. A ousadia do nome de Jesus está sobre você. O poder de Deus está sobre você. Então, em meu nome, em nome da Sara, eu não expulso nada. Mas no nome de Jesus eu expulso. Por isso que eu sou terminantemente contra aquilo de que a oração de fulano é mais poderosa do que do outro. Não é isso. A oração, amados, minha, é idêntica à oração de outra pessoa que está se sujeitando a Deus, que está debaixo da obediência de Deus, que tem intimidade com Deus. A diferença na resposta das orações é a intimidade que você gera com Deus, que é aquela que eu expliquei no início, né? Então, o intercessor que é íntimo de Deus, o intercessor que se sujeita a Deus, o intercessor que se sujeita às autoridades dele na igreja,
ele vai ter a sua oração respondida. Por quê? Porque ele vai estar debaixo do quê? Da direção de Deus. E quando você se sujeita a Deus, com a sua vida debaixo da palavra de Deus, todos os pilares você vai ter. Porque a partir do momento que você se sujeita a Deus, você vai amar como Jesus ama. Você vai se compadecer como Jesus se compadece. Você vai ter a sabedoria vinda de Deus. Porque você é movida com discernimento que vem do Espírito Santo. Sendo assim, você vai ser capacitado com a autoridade e com a ousadia para combater o império das trevas, para derrubar todo o principado, para derrubar toda potestade, todo demônio, toda enfermidade que vem sobre nós. Mas o que frustra isso, gente? Vocês sabem me dizer? Por que você acha que... Pastora? Pode falar. Só antes de inserir isso, só para um reforço, assim. Geralmente, quando a gente está acompanhando algum discípulo, é lógico que a palavra ensina que os presbíteros devem estar acompanhando, indo até a oração e tal, mas a nossa experiência, eu e a pastora Keila tivemos experiências assim de que quando a gente depende muito do presbítero, o inimigo entende isso, que aquela casa não tem cobertura. Então, quando o presbítero não está, o inimigo acaba aproveitando isso como brecha, né? Então, assim, o que a gente tem ensinado para os discípulos é que, sim, podem contar com o presbítero, com toda certeza, mas ore pelo teu filho, ore pela tua casa, ore pelo teu cônjuge, né? É porque tu és o Adão, né? O Senhor daquele ambiente, né? Então, assim, é o sacerdote, né? O sacerdócio de todos os santos, tu é batizado, conhece a palavra, então coloque isso em prática. Não que o presbítero não vá deixar de acompanhar, mas o evangelista, o missionário, mas que a própria pessoa entenda que a autoridade, não existe isso, eu só falo, não existe isso de pastor ora mais forte do que o... Não, o poder é de Deus, e Deus não diminui seu poder. A oração é só a forma de chegar. Então, é para que não se crie uma brecha de que o inimigo diga assim, olha, não está o presbítero aí, então eu posso entrar, eu posso usar essa brecha. Diz, não, aqui na minha casa, o sacerdote sou eu, aqui na minha casa, eu sou batizado, eu tenho a unção, eu tenho o nome de Jesus, eu tenho a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, eu devo colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Claro, diferente para quem está iniciando na fé, mas também, né, já dá essa orientação desde o início, né? Mas para quem já está numa caminhada, diz, não, agora é tu que vai orar pela tua família, tu que vai orar pela tua casa, chama o pastor quando precisar de um conselho, para orar junto, mas sobre a tua casa tu tem autoridade. Pastor, é interessante isso aí que você falou, que quando a gente pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a única passagem que tem que o presbítero precisa orar é quando há algum enfermo, chame o presbítero e este, com a unção do óleo, unja o enfermo, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, quando a pessoa está... Tiago fala isso, né? No capítulo 5. Tiago 5,13, né? Mas o enfermo não tem condição de orar por si mesmo, né? Exatamente. Já aprendi, já vi em muitos lugares que o presbítero ali é a pessoa da igreja. Não é necessariamente um pastor. Porque presbítero, por exemplo, na maduro, a palavra presbítero quer dizer maduro na fé, né? Exatamente. Alguém maduro então, na fé vem. Pode ser qualquer pessoa que seja madura na fé. Então, mas o que acontece?
que é importante? Existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia na igreja, por exemplo. Por exemplo, a voz profética hoje da igreja metodista livre da sua cidade é o Daniel e a Keila. Então, por que geralmente pedem para nós? Porque a busca do pastor e da pastora é grande, a intimidade com Deus é grande. Mas o nosso papel hoje é levar os nossos discípulos, né, as nossas ovelhas, a ter a mesma intimidade que nós. Então, eu acredito muito, sim, na imposição de mãos, eu acredito muito na autoridade delegada ao pastor, à pastora. Acredito muito, com certeza. Porém, biblicamente, todos nós somos ministros. Todos nós somos intercessores. A palavra fala que Deus procurou por intercessores no livro de Ezequiel, se não me engano, e encontrou um que estava na torre de vigília, né, o atalaia. Então, por que Deus procurou? Ele não fala que procurou pastor, ele fala que procurou presbítero, ele fala que procurou qualquer pessoa, né, e encontrou um intercessor. Então, é muito interessante quando a gente se descobre intercessor e que a gente descobre que qualquer um de nós poderemos ter. Pastora, vou pedir para o evangelista Edson, se possível, pode silenciar o teu microfone, que está dando vazamento de... Está dando um eco aqui. Isso. Obrigado, evangelista. Então, coloque agora o que para finalizar essa parte dos princípios da oração. A dependência de Deus nos leva a ter ousadia contra o inimigo. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós estamos firmados, né? Então, quando você tem a certeza absoluta quem é o seu Deus, a soberania dele sobre a sua vida, o poder dele sobre a sua vida, você está firmado nele. Então, nisso, vem, sabe aquela ousadia mesmo? Tipo, eu posso clamar em nome de Jesus, porque eu acredito na oração que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu acredito no meu Deus. E a fundamentação dos pilares do amor, da compaixão, da sabedoria e discernimento, da autoridade e da ousadia tem que estar muito bem estruturada na sua vida para que você possa exercer o seu chamado de intercessor. Então, gente, eu digo, o que o intercessor precisa ter para poder ter esses pilares? Uma vida de obediência a Deus. Isso é importante vocês anotarem. Obediência, submissão, quebrantamento. O intercessor, ele desce a casa do oleiro todos os dias. Todos os dias ele quebra para que Deus o refaça. Às vezes você vai descer na casa do oleiro por você, né, para se quebrantar, para se arrepender, para pedir perdão, porque a gente também vai errar. E às vezes você vai descer a casa do oleiro por outros, como Neemias. Neemias, ele jejuou, ele chorou, ele colocou o rosto dele no pó pelo povo de Jerusalém. Neemias, para mim, é um exemplo maravilhoso de intercessão. Então, retomando, obediência, submissão, quebrantamento, caminhar na palavra, tempo. Gente, palavra de Deus é o que rege a sua vida.
Não tem como você ser um intercessor, ser íntimo de Deus e não viver a palavra de Deus na íntegra. E todo o tempo ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu quero que você coloque a mão no seu coração, nesse momento, e você receba o que eu vou ministrar. Está na palavra de Isaías 11, versículo 2. Depois, pastor Danielson, eu passo para vocês o material, tá? Eu tenho em slide isso aqui. Eu só não estou compartilhando aqui porque eu não achei no meu computador. Então, coloca a mão no seu coração. E repousará sobre vocês o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ore comigo agora. Eu recebo sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, A ter o seu amor a ter o seu amor e a tua compaixão, e a tua compaixão, a tua sabedoria a tua sabedoria e o teu discernimento, e o teu discernimento, a tua autoridade a tua autoridade e a tua ousadia. e a tua ousadia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dá mais um tempinho para eu passar aqui. Só algumas. O tempo é teu, Sara. Pode Todo seu. passar, caso termine o horário aqui do Google Meet, e a gente continua na parte 2. Eu já deixei pré-agendado um novo Rapidinho, link. esse aqui que é interessante. Depois a gente vai marcar outros, tá? Porque tem muita coisa. Mas esse aqui é maravilhoso e essa parte aqui faz parte da gente começar. Eu estou falando enquanto intercessão nossa. Quando a gente pega uma igreja para começar, quando a gente pega um pouco difícil, quando a gente pega um rebanho que a gente olha e não tem... Você fala assim, isso aí não tem jeito. É nessa hora que nós precisamos olhar com esse olhar de amor e de compaixão e entender que o povo ali, eles estão sendo literalmente usados contra o inimigo. Mas sobre nós vem o quê? Vem um ataque espiritual sobre a vida do intercessor. Ele não vai prevalecer de forma nenhuma. Por quê? Porque a gente se você estiver debaixo da submissão do Senhor, obediente à palavra do Senhor, quebrantado, descendo a casa do oleiro, se você estiver caminhando com o Senhor, debaixo da palavra do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, Satanás vem. Ele tem objetivo, mas ele não consegue prevalecer. Tá? E como que ele vem? Ele procura causar em você, intercessor e intercessora, dúvida e incredulidade. Como assim? A gente vê em Gênesis que a serpente disse para a mulher o quê? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Satanás, ele lança sobre a sua mente, intercessor e intercessora, muitas vezes que você não é regido por Deus, que a voz que você está ouvindo não é do Espírito Santo de Deus, que você não tem as suas orações ouvidas, que você não é digno de estar no lugar de intercessão, que talvez a Bíblia não seja verdadeira. Então ele vem com aquela coisa assim, ó, para que você se torne incrédulo, para que você fique em dúvida. Será que Deus responde mesmo a minha oração? Será que adianta eu orar? Eu orei por algo, não aconteceu. Presta muita atenção. 2, confusão. Aqui a gente vê, em Lucas 22:31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás, gente, ele ciranda ao nosso redor. Ele está ao nosso redor o tempo todo tentando nos tragar. Então, ele vai colocar confusão em vocês, e em mim, em todo mundo. E a palavra diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Isso está escrito na segunda carta aos Coríntios 12:7, que é Paulo quando fala que Satanás tentava ele, né, no espinho da carne, para que ele não se vangloriasse. Confusão, gente, da voz que vocês estão ouvindo. Satanás vem sempre soprar. De um lado tem Deus e do outro tem Satanás. Sabe aquela cena do diabinho e do anjinho? Aquilo lá na vida do intercessor acontece demais. Você fica confuso, você começa a achar que não deve entrar nisso, porque vai vir levante sobre sua vida. Não vou mexer com o ministério de oração, não. Porque toda vez que eu me coloco nessa brecha, o diabo se levanta. Eu quero dizer para você uma coisa: o diabo já é perdedor. O diabo se levanta e ele cai. Então, não entra nessa confusão, de dar poder para Satanás e frustrar o ministério que Deus tem para sua vida, tá? Porque você entrando ou não para o ministério de intercessão, você vai sofrer ataque de Satanás. Só que o mais interessante é que quando você está no ministério de oração, você sabe como combater. Quando você está no ministério de oração, você vai saber que é ele que está gerando essa confusão na sua mente. 3, divisão e contenda. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quando você se coloca ali, o que Satanás tenta? Dividir a igreja. Dividir e colocar assim: eu vou orar com fulano porque fulano tem mais poder que eu. Eu vou ciclano, eu vou fazer o meu montinho aqui e vou entrar nesse lugar aqui e dividir o ministério de oração. Gente, ministério de oração não tem divisão, não tem contenda. O ministério de oração, ele é espiritual. O ministério de oração, ele sempre
vai orar para que não haja divisão, para que não haja contenda, porque o diabo, ele quer lançar isso na igreja. Tanto que a gente vê que as nossas principais lutas são o quê? Com confusão e com divisão. Ou só na minha igreja que tem panela? Sabe, viu, pastora Sara, que a palavra diabolos, de onde vem diabo, diabolos, quer dizer aquele que divide. Exatamente. Só que aí, o que acontece? O ministério de oração é feito por humanos, né? O intercessor, ele é humano. Então, ele toma essa divisão e essa contenda com a visão natural, com a visão carnal. E nós, queridos, a partir do momento que você é um intercessor, que você é um homem, uma mulher de oração, a nossa visão é espiritual. Ai, Sara, você espiritualiza tudo. Não. Não é que eu espiritualizo tudo. Eu decidi viver para Cristo. Eu decidi que a minha vida, eu estou passando por esse mundo, mas a minha vida é lá. Quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Quem é carnal discerne carnalmente. Então, quando você começar a perceber contenda, divisão na sua igreja, o intercessor, ele não pode fazer parte, ele tem que se apartar disso e orar quebrando isso aí. Porque não existe divisão de Deus. Não existe. Toda divisão e toda contenda provém do inimigo, tá? Então, o maior objetivo dele é dividir a igreja. E essa divisão, às vezes, entra no ministério de oração. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria nesse ministério. 4, tentação. Você não vai ser tentado, meu querido intercessor, por Deus. Deus não tenta nada. É Satanás que vai te tentar. E daí você tem que estar também naquela intimidade com Deus, debaixo da submissão de Deus. Para quê? Exemplo. Eu nunca tive problema com drogas. Nunca. Nunca usei drogas, mesmo na minha época de mundo. Então, Satanás não vai me tentar com droga. Porque comigo não faz efeito nenhum. Ele vai avaliar alguma fragilidade que eu tenho e vai me tentar com aquilo. Da mesma maneira, o intercessor, geralmente ele vai ser tentado por fofoca, por divisão, por contar. Por exemplo, veio uma irmã e falou assim: fulana, ora por mim por tal coisa. Aí você vai orar, você vai ficar tentado, vai contar para um outro irmão. Ainda o ministério de oração, Satanás age assim, ó: eu só vou te contar para você orar. Eu não estou fazendo fofoca, estou contando só para você orar. Prestem muita atenção. Tomem muito cuidado. A tentação que vem sobre o intercessor é sobre as nossas fragilidades, sobre aquilo que pode nos fazer cair. Certo? Então, presta atenção. Exemplo, a palavra de Deus fala: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso aqui está falando o quê? Dos casais. Casais não se privar de relação sexual, a não ser que seja por um período de jejum, como um acordo entre o casal, e que não seja por muito tempo. Por quê? Para que Satanás não encontre espaço para trabalhar na sua vida. Então, a gente tem que ter uma vigilância, e não adianta falar que não, ela é maior. Porque você está se tornando o que ali, gente? Um guerreiro. Você está entrando de frente aí, você, quando foi chamado, quando aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele momento você entrou como um exército. Tá? E você intercedendo ou não, a tentação vai
vai vir sobre você. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para o intercessor? Porque ele entra em coisinhas ali que você tem que estar ligadão com Deus para que você não caia. Tá bom? Erro doutrinário. Presta atenção, intercessor e intercessora. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Queridos, tome muito cuidado com pregação na internet. Tome muito cuidado, intercessor e intercessora, ministério de oração, com visita em outras igrejas que a doutrina é diferente. Não é que não possa fazer, não é que não possa ver pregação na internet, não é que não possa participar de seminário de outra igreja, não. Mas sempre esteja atento, pedindo sempre o discernimento de Deus. Porque Satanás, ele não entra para nós através de uma cartomante. Nenhum de nós vai numa cartomante. Nenhum de nós vamos no centro de macumba hoje. Então, como é que ele vai seduzir a gente? Como é que ele vai trazer erro doutrinário? Através dos nossos. Através de falso profeta. Através de revelações que não vêm do Espírito. Então, presta muita atenção, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui eu preciso fazer um adendo, tá? Existe um espírito que é um principado, que é uma potestade, que chama Piton. É um demônio, né? É uma casta demoníaca. Esse espírito, ele imita o Espírito Santo de Deus. Claro que ele não tem poder, mas ele entra na igreja de Cristo, ele ora em línguas, ele profetiza, ele tem cara de crente, ele ajoelha, ele ora, ele louva. E como é que a gente repreende esse espírito? Se você está debaixo do discernimento do Espírito Santo, regido pelo Espírito Santo, vai vir aquele incômodo. Aquela coisa que não... Sabe aquela coisa que não traz paz? Porque o árbitro do nosso coração é a paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Então, fiquem muito atentos. E como que você identifica? Vamos supor que você esteja dentro da sua igreja, né? E que você esteja desconfiado. Porque a gente não tem problema nenhum julgar a profecia. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar para Deus e você vai repreender. Vai falar assim, Senhor, se não provém de ti, repreendo em nome de Jesus. Se for espírito do Piton, cala na hora. Então, estejam atentos a isso. Depois eu posso dar um estudo mais profundo sobre esses espíritos aí, de Piton, Jezabel, etc. Dificuldades. O diabo lança, sim, dificuldade. E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Gente, ele manteve uma filha de Abraão, a mulher encurvada, por 18 anos essa mulher ficou encurvada. Por que ele não pode manter eu ou pode manter você? Então a gente tem que estar atento, muito atento. Ele coloca dificuldades, ele coloca enfermidade, ele coloca impedimento e coisa boba. Às vezes a gente vai fazer uma oração, uma intercessão por alguém que Satanás não quer que seja salvo. Ele coloca, por exemplo, chega alguém na sua casa, você não pode ir fazer intercessão. Você vai orar, você dorme orando. Essas coisas acontecem. Você vai pegar a Bíblia, você começa a ler o versículo, você cai no sono. Né? Por quê? Porque ele
faz isso mesmo. Mas você vai vencer isso, essas dificuldades todas. Tem cada uma, carro que quebra, combustível que acaba, visita que chega, enfermidade que acontece. Eu já identifiquei uma coisa que acontece comigo. Eu sofro de enxaqueca. E, assim, eu tenho problema na ATM, eu mordo muito, então no outro dia eu acordo com uma enxaqueca terrível. Mas isso aí eu tenho mesmo, de enfermidade, já faço até o tratamento e tal. Porém, às vezes, eu tenho uma enxaqueca igual. E às vezes eu coloco a mão na cabeça e faço assim, que saia toda a enxaqueca em nome de Jesus. Amém. Ela passa. É impedimento, é alguma obra que eu vou fazer para Deus e que Ele não quer que eu vá. E a enxaqueca é uma das únicas coisas que me paralisam. Eu fico no escuro. Então, se for uma obra satânica, uma dificuldade que Ele está lançando, você põe a sua mão na enfermidade ou no problema, você vai repreender, vai expulsar e ela vai sair. O diabo não resiste ao nome de Jesus. E, para finalizar, a mente dúbia. Será que devo? Será que vou? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Será que eu devo me manter nesse ministério? Será que eu não estou passando muita luta porque esse ministério está... porque eu assumi o ministério? Será que eu sou mesmo intercessor? Acho que isso não é para mim. Acho que eu não vou mais seguir essa vida cristã. Acho que eu vou buscar outra coisa. Amém, gente? Não deixe que Satanás escravize sua mente. Repitam comigo. Satanás é real. Satanás é real. Mas temos poder sobre ele. Nós temos poder sobre ele. Podemos falar diretamente. Podemos falar diretamente. Em voz alta. Em voz alta. E com autoridade. Com autoridade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Estenda sua mão assim e fale de todo o teu coração. Satanás, saia da minha vida. Satanás, saia da minha vida. Saia da minha família. Saia da minha família. Saia da minha cidade. Saia da minha cidade. Saia da minha igreja. Saia da minha igreja. Saia da minha nação. Saia da minha nação. Para finalizar, a realidade, queridos, que nós temos é a nossa vitória em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele despojou todas as potestades. Todas as potestades. Aí, em Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Para finalizar mesmo, que eu também vou precisar correr na igreja, fechar, que está tendo um ensaio lá, vou contar um testemunho rapidinho. Existe um pregador que chama Abe Uber, não sei se o pastor Danielson já ouviu falar, ele é mentor do Luciano Subirá. Sim. E eu estive num seminário dele em junho, agora, e ele contou que ele vai fazer missões na Amazônia. E ele é um intercessor assim nato. Ele não respira sem orar. E aí disse que ele estava andando, ele e a turma, né? Que ele foi uma turma de missionários, e ele estava andando, de repente eles se depararam com uma sucuri gigantesca. Não sei se foi uma sucuri, uma cascavel, grande, imensa. E todo mundo paralisou, ficou desesperado. Inclusive o Abe Uber. Nisso, um menino de uns 9 anos de idade saiu correndo e sentou em cima da cascavel. Eu não sei se era cascavel, é uma que come gente. Sentou em cima da cobra. Olhou para todo mundo
e falou assim: ô, seus tolos, essa é sucuri. Essa sucuri tá morta. Vocês estão morrendo de medo e essa sucuri tá morta. E o que o Edilber quis dizer? Às vezes o diabo ele aparece com uma sucuri, com uma cascavel, amedrontando a gente, né? Desanimando a gente, falando assim: não, sai desse ministério, você não foi chamado para isso, vai viver sua vida em paz. Se você não mexer com o diabo, ele vai te deixar em paz. E a gente esquece que ele já está morto, que ele já está derrotado, debaixo do pé de Jesus Cristo. Jesus desceu à mansão dos mortos, gente. Né? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós não precisamos temer. O nosso ministério, gente, é maravilhoso. Ser um intercessor é uma dádiva de Deus. Quando você vê a sua oração sendo respondida, você fala: meu Deus, eu não mereço nada disso. Como é que o Senhor responde minha oração? E daí a gente vê a glória de Deus sendo manifesta através da nossa vida. Amém. Então, pega, garra aí, gente. Garra, que nem diz o povo daqui. Garra nesse Jesus maravilhoso, nesse poder do nome sobre todo nome. E eu tenho certeza que a igreja de vocês vai ser vitoriosa. Não foi à toa. Tenho orado. Eu e Keila temos uma caminhada grande de oração, né, Keila? Desde sempre. E até aqui, gente. Até aqui hoje. Nós duas estamos aqui hoje porque as nossas orações foram respondidas. Né? A gente passa a luta, a gente passa por momentos difíceis, mas é aquilo que que o próprio Senhor ministrou no meu coração. O sol, ele brilha para todos. O problema virá para todos. Mas a diferença é que nós temos um Jesus para passar com a gente. Amém. Pela nossa igreja, pelo nosso povo, pelas nossas ovelhas. E que privilégio a gente poder ter essa intimidade com Deus, pedir para Ele e Ele realizar, de acordo com a vontade dEle, as nossas petições. Então, hoje é um dia de muita alegria para o meu coração, de poder ter trazido um pouquinho do que o Senhor traz, né? Me ensina todos os dias, cada dia mais aprendendo nele. Todo dia a gente aprende um pouco mais. E quando a gente vê, a gente ainda não sabe nada perto dessa imensidão de Deus, de tanto que Deus tem, né? E o que eu puder estar aqui compartilhando com vocês, tirando dúvidas. Tenho vários seminários, mas eu acho que esse primeiro, ele é muito importante para despertar mesmo esse amor, essa compaixão pelas almas, pelas vidas, pela igreja e também por esse ministério, que para mim, é aquele ministério do coração mesmo. Amém? Que Deus... Amém. Que Deus as use, que Deus capacite e creiam que esse Espírito que foi ministrado aqui hoje está sobre vocês e vai fazer maravilhas. Eu vou, daqui um tempinho, a gente vai se encontrar de novo e vocês vão me dizer: pastor, aquele dia o Espírito Santo me chacoalhou ali e moveu aqui na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no ministério. Amém? Amém. Amém. Pastora Sara, Estou orando de trazer a Sara pessoalmente aqui no sul, né, Em Sara? nome de Jesus. Sim. Tá no meu planejamento de 100 dias. Viu, pastora Sara? Deixa eu só acrescentar até para mais um testemunho do poder, porque o tema do seminário, poder da intercessão para transformar vidas. Eu sou fruto 100% da intercessão. Porque eu era ateu, racionalista, eu não acreditava em Deus, não acreditava em diabo, né? Eu tinha uma vida, não era nada escandalosa, criminosa, mas totalmente mundana, carnal, e eu não queria saber de religiões nenhuma, né? Então eu era totalmente ateu mesmo, e com argumentos ateístas e tal. Então muita gente vinha conversar, evangelizar minha vida, e eu debatia a Bíblia com o evangelista.
Eu debatia a Bíblia com o evangelista, porque eu conhecia a Bíblia. Sem o Espírito Santo, qualquer um pode conhecer a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia, né? E eu conhecia a Bíblia da forma carnal. Então, o evangelista ia falar comigo, o pastor ia falar comigo, minha irmã ia falar comigo, né? E eu rebatia a Bíblia. Mas lá no tal capítulo diz não sei o quê, diz o contrário do que tu está falando. Eu era um que desmontava, procurava, na minha cabeça, na minha arrogância, eu achava que desmontava a palavra de Deus. Só que o que eu não sabia, só fui saber depois, é que, primeiro, eu tive uma ideia meio esquisita do que poderia estar acontecendo quando uma paciente minha perguntou, estava de alta, e perguntou para mim, agora que eu estou de alta, doutor, qual é a sua religião? Daí eu falei, não, eu sei que tu é cristã, eu respeito o teu cristianismo, mas eu não tenho religião nenhuma. Mas tu não tem religião nenhuma? Eu disse, não tenho religião nenhuma, eu sou ateu. Daí ela disse, eu vou orar pelo Senhor, porque eu não acredito que um homem tão bom, que me ajudou tanto, e que vá para o inferno. E quando eu pensei, tá bom, obrigado. E na minha cabeça eu fiquei pensando, mas se existisse um Deus, né? Um Deus ia mandar para o inferno alguém que é bom. Eu fiquei assim questionando a própria pessoa. Mas nesse momento, essa paciente passou a orar por mim. Eu não sabia, e a minha mãe estava orando, minha irmã estava orando pela minha conversão, e mais uma religiosa estava orando pela minha conversão, e eu não estava sabendo de nada disso. E a minha conversão veio, não estava numa pregação, não estava num culto, foi num momento de uma crise muito intensa de depressão que eu estava passando, e que sozinho no quarto o Espírito Santo se manifestou para mim. Ou seja, até a minha irmã Mayra costumava dizer assim, Daniel sentiu o coração tão duro que teve que vir Jesus em pessoa para pregar para ele, porque os outros não... E foi. Então, assim, 100% a minha conversão foi fruto da intercessão. A minha vida foi transformada pela intercessão da minha mãe, da minha paciente, da minha irmã e dessa religiosa, dessas 4 mulheres. Eu sou grato a Deus. E imagina, né, um ateu mundano, arrogante, e que hoje é um servo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, a intercessão realmente, sem contar centenas de casos que eu testemunhei de a intercessão curar a doença incurável, intercessão curar esquizofrenia, curar câncer, curar doença, dependência química. Eu fui testemunha disso muitas vezes, mas além de eu ser testemunho, eu fui esse testemunho de ter sido transformado pelo poder da intercessão de 4 pessoas. 3 se conheciam, uma nem se conhecia, mas estavam orando pela mesma causa, e eu sou fruto disso. Então, glória a Deus pelo ministério da intercessão, né? E que seja, até pode compartilhar esse testemunho, pastora Sara, porque eu sei que vai dar outros seminários, pode contar lá, tem um colega da senhora que... Amém. Vou contar com certeza, com certeza. Eu me lembro quando o meu irmão se converteu primeiro, né, que eu, bem antes. E eu saía à noite e acabava deixando o sapato no carro. E meu irmão no outro dia pegava o carro e via o meu sapato. E ele entrava em oração. E ele entrava em oração, e ele entrava em oração. E muitas vezes eu peguei ele orando com o meu sapato na mão, assim, né? E eu falava, o que esse menino louco tá fazendo, gente? Orando com um sapato na mão. E aí, depois, né, que eu me converti, que ele conta, lembra quando você me via com o sapato? Eu não tava orando no sapato, não é isso. Mas ali vinha uma sensação de que eu precisava interceder por você, e ele intercedia. Então, todos nós, certamente, somos frutos de intercessão, né, gente? E desse amor de Deus mesmo. Que bom, gente. Mas que maravilha. Deus os abençoe muito. Pastora Keila, vou deixar a pastora fazer o agradecimentos, né? A pastora Keila é colega de aula da pastora Sara, né? A gente se conheceu, e aí fala da questão de divisão, né? Aqui nós temos
várias linhas, mas do mesmo pensamento armínio wesleyano, que a gente compartilha, né, tanto da Metodista Livre quanto... Aliás, falando nisso, eu quero recomendar a todos para lerem o livro do Bispo Wildo. Como é que é, pastora Keila, o nome do livro é... Principados e Poderes. Principados e Poderes, que fala sobre isso, sabe? Fala sobre a questão da autoridade que Deus entregou para nós. Né? Então, Potestades e Poderes, do Bispo Wildo Melo, né? Ele tem esse tema, para dizer que nós estamos falando na mesma linha, né? Na mesma linha. Estamos todos concordantes nisso. Pastora Keila, vou deixar pastora Keila. Só tenho a agradecer a Sara. Só dizer muito obrigado, amiga, mais uma vez. Não é a primeira vez que a Sara vem nos servir aqui. Estou esperando tua visita. Vou esperar aqui no churrasco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algumas pessoas entraram e saíram, mas quem ficou até agora, agradeço a pastora Suzana, minha mãe na fé, agradeço a Daiane, o irmão Edson, lá de Porto Alegre, namorada, né, irmão Edson? O irmão Edson tem muito testemunho também, e é muito usado por Deus, muito usado. Amém. O pai dele, amém. Pastora Sara, o pai dele fez uma revolução na igreja lá em Palmeira, de fazer cadeirantes ser levantado uma cadeira e caminhar. Glória O pai dele, pastor Adão Barreiro, tem amém. muito testemunho também. A pastora Suzana também é testemunha, né? Pastora como a pastora Adão Barreiro foi extremamente usado por Deus. Que maravilhoso. A gente já viu muitos milagres. A gente já presenciou milagres incríveis. De um cadeirante caminhar, de uma pessoa ser curada de esquizofrenia que não tem cura, de cura de câncer, pessoa em estado terminal de câncer. Então, não tem como negar o poder de Deus. É impossível negar o poder de Deus, não tem como. Deus é poderoso e Deus... Em nome do Senhor. Eu posso te agradecer e dizer para você, minha amiga, Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Fiquem com Deus, gente. Beijos. Beijo.